O Constantino estava com o império meio que falido nessa ocasião da vida dele. E ele já estava meio falidão, então ele pegou um cristão, porque eles perseguiam os cristãos. Naquele tempo do Império Romano, o culto era o imperador. O imperador era chamado de sumo pontífice. Ele é a ponta mais elevada entre os homens e Deus. E o imperador, quando é ungido e rei de Roma, rei do Império Romano, ele ganha a capacidade da inerrância real. Duas nomenclaturas que hoje os papas usam. O papa é chamado de sumo pontífice, e quando ele é ungido papa, ele se torna inerrante. Ele não erra mais em nada do que ele faz, em nada do que ele fala. Algumas pessoas estão achando que não deve ser bem assim, porque ele está mudando muita coisa, o último. Mas o Constantino resolve pegar um cristão, porque alguém disse para ele: por que você está pagando tanto dinheiro para os comandantes e para os governadores, prefeitos, sátrapas, administradores do Império Romano, 150 países daquele tempo? Não tem dinheiro que aguenta. Então, faz o seguinte: aqui nas vilas tem um povo que eles se chamam seguidores de Jesus. Eles dizem que eles são uma comunidade do Jesus ressurreto. Eles acreditam que Jesus ressuscitou e eles creem nisso. E em cada vila tem um velhinho que eles dão muito valor a ele, que eles chamam até o velhinho de ancião. Por que você não se converte, Constantino? Se batiza e decreta que o Império Romano é cristão, e aí você pega tudo que era do culto ao imperador e enfia dentro deles. E aí você pega esse velhinho, que tem muito respeito ali na rua, e dá para ele uma roupa bonita, e chama ele de sacerdote, e dá umas terras para ele. E desde que Constantino fez isso, ele pela primeira vez começou a construir templos. Jesus nunca pediu para ninguém construir templos. Jesus não inventou o cristianismo nem a religião. Foi esse cara que mudou a história e está dando no que está dando hoje. Então esse cara constrói templos por todos os lugares do mundo, especialmente na chamada Terra Santa. E aí ele estabelece por lei o império do papado. Eles vão para trás, escolhem os papas da antiguidade e dão ao papa todas as prerrogativas divinas do imperador, sumo pontífice inerrante. E ele é dono de muitas terras. E até hoje os governos sabem usar a religião a seu favor. Há 35 anos atrás, mais ou menos, eu estava na zona leste de São Paulo, num lugar que não existia no mapa, chamado São Mateus. São Mateus era tão longe, que quando as pessoas perguntavam: Nassif, onde você mora? Eu dizia: você tem que ver a meteorologia para saber onde eu moro. Quando a meteorologia disser: hoje choverá em pontos isolados, está chovendo na minha casa. E eu estava na rua ouvindo o discurso de Paulo Maluf. Ele estava com o povo da Assembleia de Deus na rua, fazendo um discurso para o povo da Assembleia de Deus. Nada contra a Assembleia de Deus, estou falando do Maluf. E aí no palco ele diz: povo da maior congregação cristã do Brasil. E o secretário dele foi logo no vídeo e disse: é Assembleia, é Assembleia. E eu estava lá, pertinho, eu vi, com esses olhos que a terra há de comer, como diz o outro. Eu vi o secretário falando isso. E ele, craque pra caramba, disse assim: porque a Assembleia de Deus é a maior congregação de cristãos deste país. Fantástico! Eles descobriram há 30 anos atrás que podia usar a burrice ou a inocência dos evangélicos, destituídos de qualquer informação política na época, e se elegerem com o voto dos evangélicos. Mais tarde os evangélicos pensam que ficaram inteligentes e começaram a eleger os seus próprios candidatos. E até hoje, política, poder e religião têm os seus conchavos. Você sabe quem foi o maior ditador da história da Itália? Mussolini. Sanguinário, matou muita gente, mas ele estabelece o Vaticano. E você não encontra em nenhum momento na história da humanidade a Igreja Católica protestando contra Mussolini. O imperador era ungido pelo sacerdote e o sacerdote abençoado com suas riquezas.